Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Aqui, por mais uma vez, estamos em nosso canal do YouTube, História para Todos. E como último tema, nós viemos para apresentar aqui a você sobre a mitologia egípcia, né? Que foi o último tema que eu vou tratar com vocês em relação ao Egito Antigo, o modo da economia deles, a crença, a mitologia, o que eles acreditavam naquela época, as suas crenças e essas coisas. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês na aula anteriormente, que eu ia tentar então atualizar algumas coisas no meu canal para ficar bem melhor visualizado. Então eu consegui, instalei dois aplicativos, né, que é um aplicativo de gravar telas dos celulares, eu clicando nele automaticamente ele já começa a gravar. E outro aplicativo, que é um aplicativo que permite que em meio à gravação, permite a pessoa que está assistindo ver a pessoa que está ministrando a aula. E que, por exemplo, essa imagem agora que vocês estão vendo aí. Então, serviu, tá bom, serviu de muita utilidade para mim. Foi muito bem eficiente esses dois aplicativos que vão me ajudar bastante então, né, nas minhas videoaulas, tá bom? E fiquem até melhor para vocês visualizarem aí os slides, tá? Então, começando a nossa videoaula, vamos falar então sobre a mitologia egípcia. Nós vamos falar um pouquinho também sobre os deuses naquela época. Além da mitologia que a gente vai falar, essa aula também vai servir de boa parte sobre os deuses do Egito Antigo. Então acho que vai ter um pouquinho mais de tempo que eu vou falar um pouquinho deles. Quer dizer, o que a força deles representava naquela época, as categorias que tem de cada deus egípcio e o que eles faziam, o que cada deus representava para eles naquele tempo. Então essa é a introdução da nossa videoaula de hoje. Bom, a mitologia egípcia. Bom, a mitologia egípcia era uma ferramenta muito utilizada para relacionar, ou seja, diversos mitos, lendas e contos daquela época do Egito Antigo e que tinham como principais temas sobre a origem e a criação do universo, segundo o que eles acreditavam. E qual que era o objetivo de haver essa mitologia egípcia? O objetivo era de explicar coisas e fenômenos que ainda eram desconhecidos pela ciência. Muitos contos, muitos fenômenos acerca da criação do universo, naquela época ainda eram desconhecidos sobre a ciência. Então, os egípcios utilizavam de suas mitologias para tentar, então, explicar esses fenômenos segundo as suas crenças. Bom, aí com relação a essa mitologia, eu não poderia citar ela, não poderia me referir a ela se eu não citasse também os deuses egípcios. Bom, os deuses egípcios tinham características humanas, quer dizer, tinham formas de homem, só que também tinham poderes também de transformação, ou seja, não eram todos que tinham, mas grande parte dos deuses egípcios tinham poderes de transformação na crença deles. Aí com isso, eles eram antropomórficos e zoomórficos. O que quer dizer? Antropomórficos, eles podiam ter a mistura de figuras de homens com a fisionomia de animais, como vocês veem aí na imagem. E zoomórficos, eles podiam somente ter as características de animais. Então essas eram as principais características dos deuses egípcios. Bom, é importante também ressaltar que naquela época, os deuses egípcios também eram chamados de Néterus, aonde, como já tinha explicado, eles tinham certas categorias, e cada categoria representava aquilo que cada deus fazia. Então, ou seja,
cada deus tinha uma certa categoria e cada deus representava um determinado fenômeno ou um determinado poder que ele exercia. Como que nós vamos falar agora? Os néteros primordiais, Num. O deus Num, ele é o deus que simboliza a água ou líquido cósmico que foi feito na criação do universo. Então, segundo a crença deles, a água e o líquido cósmico representavam então esse deus aí. Bom, Atum. Atum foi o deus que deu origem então à explosão do universo, ou seja, como todos conhecem, o Big Bang. Então, esse deus representava então a explosão do universo. Amon foi considerado o rei dos deuses, foi o grande deus também naquela época, serviu de muita importância para os egípcios. Atom, ele é o deus do atomismo. Ele está, ou seja, está relacionado com o disco solar. Observando a imagem que eu coloquei aí no slide, vocês podem observar que acima dele há uma bola. Essa bola representa, então, o disco solar na crença deles. Então, ele era mais relacionado, então, a questões solares dessas coisas, do meio ambiente. Deus Ra. Ra, além de ser o deus do sol também, ele era também o deus da criação, na crença deles. O deus Ka, na verdade, não era tanto um deus, era uma força mística que representava a alma dos egípcios e dos deuses também. Vocês podem observar que o Ka é esse ser aí com asas que está tentando então possuir uma alma egípcia. Ele representa essa força de possuir as almas. Bom, temos o Ka. Deus Pita, ele é o deus criador também e protetor da cidade de Mênfis. Além de ser protetor da cidade de Mênfis, ele era também protetor dos escribas dele, quer dizer, protetor dos artesãos. Então ele representava também um deus que protegia muitas coisas naquela época. Temos o deus Ru, que representa o quê? Uma palavra da criação do universo. Então ele representa palavras que intimavam então a criação do universo e a evolução desse universo também. Bom, temos os néteros geradores. Shu, que representa então o deus do ar. Temos Tefnut. Tefnut é a deusa da umidade, ou seja, está relacionada mais a questões do meio ambiente, da umidade. Então ela representava isso, essa deusa. Bom, temos Geb, que é o deus da Terra, ou seja, ele é o deus do planeta Terra, segundo a crença deles. Deus que habitava então entre a Terra. Nut era a deusa dos céus, ou seja, ela tinha grandes poderes então sobre os céus, ela. E ela que comandava então, segundo a crença deles, muitas coisas que estavam relacionadas então aos céus. Bom, temos os néteros também da primeira geração. Osíris é o deus do julgamento. Vocês lembram que na primeira aula, quando expliquei sobre o processo de mumificação, eu expliquei que quando uma alma é retirada do corpo, que segundo a crença deles, a morte só separava a alma do corpo, essa alma era levada em Osíris, que é o deus do julgamento, e ele julgava essa alma e, de acordo com seu julgamento, essa alma poderia retornar de volta para o seu corpo, não vivendo, mas servindo então para uma proteção e moradia para ela, para que ela não possa sofrer eternamente. Então, Osíris era o deus que julgava essas almas também. Ísis é deusa do amor, da maternidade. É considerada então protetora das mães. Vocês podem observar que a imagem mesma representa isso que eu estou explicando a vocês. 7.
Sete, ele é o deus da violência, ele é o deus da briga. Então ele é um deus que intimava muita violência a ele. E é o deus que brigava muito. Se vocês observarem as imagens de Sete, vocês vão observar que em todo momento esse deus brigava a ele. Então ele é o deus que induzia a violência. Bom, temos Néftis, que é considerada também outra deusa mãe, porque ela protegia também muitas coisas. Bom, temos Horus, que também é o deus dos céus, e também representa a luz e o poder também. Então, além de ser deus dos céus também, ele representava então a luz e o poder. E além disso também a realeza. Hathor. Hathor é a deusa da festa, a deusa da alegria. Então ela simbolizava mais momentos de festividades, momentos de alegria, de bebidas, de confraternização. Essa imagem mesmo representa isso que foi elaborado, isso que foi pesquisado. Tote, como tinha explicado na primeira aula, Tote era o que? Protetor dos escribas. Vocês podem até observar nessa imagem que ele tem a característica humana e o rosto de animal. E ele está segurando o que? Papéis. Papéis que eram o que? Registrados pelos escribas, que eram feitos à mão e que demoravam também muito tempo para ficarem bem registrados. Então, esse Deus representa então a proteção deles. Temos Mate, que é deusa do que? Da justiça, como eu já tinha explicado. Deusa da proteção e da justiça também. Temos Anubis, que significa então o Deus que levava as almas até a morte, as almas para serem condenadas eternamente, e que representava então o Deus da escuridão e da morte também. Anuket. Anuket é deusa da fertilidade, e qual ela estava também relacionada com a água. Então, ou seja, ela representava então essa fertilidade que estava representada com a água. Vocês observam que na imagem ela está meio que controlando as águas. Então ela representava essa força sobrenatural. Bom, Bastet. Vocês podem observar que Bastet era uma deusa que tinha um rosto de gato, ela. E ela representava também a protetora das mulheres. Vocês já observam que, segundo a crença deles, haviam 3 deusas que protegiam a maternidade, protegiam as mães. Então, as mães naquela época eram muito protegidas por essas deusas. Bom, temos Sokar, que é um deus funerário, ou seja, deus de guerra, deus de prontidão. Então, ele era um deus funerário. Bom, temos Sekhmet, que também tinha o rosto de leoa, uma deusa que tinha o rosto de leoa, e que representava, então, o aspecto destrutivo do Sol. Observem a imagem, vocês veem que esse aspecto está representado nessa deusa. É o aspecto destrutivo solar. Representava certos elementos que o Sol continha. Então, essa deusa representava esses elementos. Bom, e foi isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, por mais uma vez, nessa videoaula. Espero aí ter tirado muitas dúvidas de vocês. Caso se vocês tiverem, vocês sabem, podem deixar aí nos comentários do YouTube, que eu estarei respondendo vocês. E eu tinha aqui preparado umas questões de vestibulares, que é assim, esse tema, eu vou explicar para vocês, o tema de mitologia egípcia não é caído frequentemente sobre o vestibular, no vestibular, não é caído. Eu tinha dado uma pesquisada em algumas provas e eu vi que realmente não caía muita coisa sobre mitologia egípcia. Com relação ao tema Egito Antigo, eles focam mais na economia, nos poderes dos faraós, os faraós que existiam naquela época, as esculturas.
interpretação de imagens, sociedade egípcia, que também eles colocavam algumas questões em imagens para a gente interpretar. Então, em relação à mitologia, não cai muito no Enem, mas eu gravei essa videoaula para transmitir um pouquinho de conhecimento a vocês, para vocês ficarem cientes do que foi essa mitologia egípcia, tá bom? Eu tinha preparado algumas questões aqui de vestibulares. Deixa eu ver se está aqui no... Eu tinha até salvado aqui. Não, não está aqui. Eu vou colocar aqui umas questões que eu tinha achado de vestibulares que são muito boas para vocês, tá? E nós vamos treinar aqui juntos. As 3 questões aqui que eu vou conversar com vocês. Fazer breve comentário. Deixa eu ver se é esse site que eu tinha pegado. Questões. Não, não é esse site, não. Deixa eu voltar aqui. Era esse site aqui, gente. Bom, a primeira questão que eu achei muito interessante é sobre a questão da Universidade Federal de Peru. E a primeira questão fala bem assim o seguinte: em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta. Em relação à arte do Egito Antigo, pessoal. Então é bom vocês marcarem então esse item. Aí A. Visava a valorização individual do artista? Já vou dar logo a resposta. Não, não valorizava, porque o artista não fazia as pinturas egípcias para se autovalorizar. Então, já descartam a questão alternativa A. B. Manifestava as ideias estéticas com representações de natureza, evitando a representação da figura humana. Primeiro, representava a figura humana, Faraó. Faraó era um deus, sim, e tinha os egípcios, que tinham também algumas formas humanas nas pinturas. E outra, não manifestava ideias estéticas, manifestava o quê? As ideias da lei da frontalidade, aonde eles tinham o rosto meio que para esse lado e o corpo de um modo reto. Aquilo representava então a frontalidade. Então já descartam a alternativa B. C. Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida de além-túmulo? Sim, é essa a questão. D. Aproveitava os hieróglifos como ornamentação? Não. E. Era uma arte abstrata, de difícil interpretação? Não. Nunca foi de difícil interpretação. As pinturas egípcias são bem fáceis de entender para quem tem conhecimento e para quem tem conteúdo. Então, para quem conhece mesmo sobre o Egito Antigo, vai saber interpretar então as pinturas. Bom, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos aqui consultar o gabarito. Questão 1C. Bom, vamos ver mais uma questão aqui que eu tinha preparado. Sim, a 2 da VUNESP de São Paulo, aqui de São Paulo. Fala bem assim: os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram, acumulando características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios
desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano. Por quê? Alternativa A. Se opunham ao politeísmo dominante na época? Sim, porque eles acreditavam em vários deuses, mas nessa ocasião, embalsamar o corpo humano não representava nenhuma ideia politeísta. Então, já podem descartar. B. Os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam o dilúvio. Não preciso falar, pessoal. Já descarta também, então. C. Depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado. Sim, foi a questão que eu tinha explicado a vocês nas aulas anteriores. É a alternativa C. D. Construíram túmulos em formas de pirâmides truncadas, erigidos para a eternidade. Não. E. Os camponeses constituíam categoria social inferior. Não. A alternativa correta é a C. Vamos consultar gabarito. Tem que ter o gabarito para a gente treinar. Questão 2 é a C. Mais uma alternativa que eu tinha visto aqui. Sim, a questão 7, que também é da Universidade de Peru, é uma questão assim que fala: em relação à religião no Antigo Egito, pode-se afirmar que a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do Antigo Egito. Cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano para garantir a chegada da inundação e, dessa forma, boas colheitas que eram agradecidas pelo rei em solenidades às divindades. Essa é a alternativa correta. Por quê? A religião influenciava muito na cultura egípcia. E por ela se influenciar bastante na cultura egípcia, ela dominava todos os aspectos da vida pública e privada do Antigo Egito. Então, muitas cerimônias eram feitas naquela época para evitar, então, para garantir a chegada da inundação neles. E com isso também eles tinham boas colheitas e bons lucros que eram atribuídos também. A B. A religião no Antigo Egito, como nos demais povos da antiguidade, não tinha grande influência. Já descarta, tinha grande influência sim. C. A religião tinha apenas influência na vida da família dos reis. Não, no global. Em quase todo mundo a religião tinha grande influência. D. O período conhecido como Antigo Egito constitui o único em que a religião foi quase inteiramente esquecida. Não, a religião sempre foi lembrada naquela época. E a religião do povo no Antigo Egito era bastante distinta da do rei. Não, a religião dali era extremamente igual. Eles tinham certas culturas, certas religiões, só que o rei também tinha uma certa religião, então não era muito distinta, muito diferente. Então, a questão correta é a alternativa correta é a A. Vamos consultar? Vamos. Vamos consultar aqui. Questão 7, alternativa A. Então é isso, pessoal. Vocês podem observar aqui que não tinha nenhuma questão sobre mitologia egípcia, porque eles não são muito cobrados no vestibular. Então eu resolvi pegar questões do que a gente viu ao todo sobre o tema do Egito Antigo, com base nessa aula e com base nas aulas anteriores. Então, aí está então o Egito Antigo, os temas que a gente pegou, os temas que eu conheci, que eu transmiti aulas para vocês. E aí está, pessoal. Na próxima videoaula, eu já estarei conversando com vocês, falando com vocês sobre Roma Antiga. Fomos para o Egito Antigo, agora vamos falar um pouco sobre Roma. Logo após, eu quero propor a vocês para
a gente também falar um pouquinho sobre Grécia Antiga, logo após Roma. Então, vou dar uma estudada, como sempre dou, e vou começar a falar para vocês alguns aspectos do Império Romano naquela época, que influenciou bastante em diversas culturas, tá bom? Então, pessoal, foi isso. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até a próxima videoaula.